Senhor, nós oramos para que Tu operes mesmo maravilhas na nossa vida. Quantos estão abertos para o Senhor? Opera em cada coração, na vida de cada discípulo Teu aqui reunido, Senhor. Obrigado por estarmos juntos, por Tua presença, pela luz que resplandece sobre cada um de nós, pela glória do Senhor na face de Cristo. Diante dessa face, cada um de nós estamos e nós declaramos que seremos transformados de glória em glória na mesma imagem, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Antes de você sentar, dá um abraço no irmão que está perto de você, do teu lado. Tá funcionando a estrutura das crianças, né? 3 a 10, tá bom? Então, vocês se levam ali atrás, ali, ó. Já pode direcionar as crianças lá. Nós só estamos começando. Ainda temos, se Deus quiser, se Deus permitir, ainda um tempo extenso pela frente. Começamos ontem, né? Ou continuamos, demos continuidade ontem. E vamos até Jesus voltar. O entendimento é mais simples aqui, até domingo nesse retiro, né? Domingo na hora do almoço. Mas nós queremos já apresentar, esses irmãos vão falar ainda, né? Mas queremos apresentar rapidamente as cidades que estão aqui representadas. Quando eu chamar o nome da cidade, por favor, os irmãos dessa cidade fiquem de pé e os demais podem aplaudir ao Senhor Jesus. Campos, no Rio de Janeiro. Aleluia. Belford Roxo, Rio de Janeiro. Brasília, Distrito Federal. Paranaguá, Paraná. Curitiba, Paraná. Belo Horizonte, Minas Gerais. São Paulo, capital. Aê! Piracicaba, São Paulo. Hortolândia, São Paulo. Sorocaba, São Paulo. Agudos, São Paulo. Agora nós temos que fazer a ramificação de Agudos aí. Tem Botucatu, São Paulo, fica de pé, é outra cidade aqui. Macatuba, São Paulo. São Vicente, São Paulo. Santos, São Paulo. Quem é de Santos? Quem mora em Santos aqui? É isso aí. Vamos lá. Depois eu explico.
Praia Grande, São Paulo. Aê! Área continental, né, lá de São Vicente, São Paulo. Aê! Itanhaém, São Paulo. Jaboatão, Pernambuco. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu esqueci alguma cidade? Não, né? Então são 19 cidades e 7 estados. Podemos aplaudir ao Senhor Jesus? Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Do 18 ao 20. Por favor, um irmão com voz de trombeta. Por favor, pode se levantar e ler esse texto. Mateus 28, do 18 ao 20. Bem alto. 18 ao 20. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: todo o poder, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode ler esse texto, por favor, para a pessoa que está do teu lado? Lê, deixa essa palavra entrar no teu coração. Os discípulos do Senhor Jesus, digam amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos bater um pouquinho nesse texto, ou esse texto vai bater em nós, né? Mas vamos meditar um pouquinho nessa palavra do Senhor Jesus. E se a gente pudesse dar um título a isso que nós vamos compartilhar nessa manhã, chamaríamos de Entendendo e Cumprindo a Grande Comissão. Entendendo e cumprindo a grande comissão. E nesse texto aqui nós vemos Jesus dando uma ordem muito clara, explícita. Jesus não deixa dúvida alguma, interrogação alguma sobre o que ele deseja, o que ele está ordenando a nós.
nos mandando fazer. O que Jesus nos mandou fazer, com base nesse texto? Está fraco. O que Jesus nos mandou fazer? Está fraco. O que Jesus nos mandou fazer? Discípulos. Diga para a pessoa que está do teu lado, Jesus nos deu a ordem de fazermos discípulos. O que significa discípulo? Discípulo significa aluno, aprendiz. Discípulo significa aquele que segue os ensinamentos do seu mestre. E essa ordem é dada pelo mestre dos mestres, pelo Senhor Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor, o dono da nossa vida, aquele a quem entregamos o nosso coração, aquele com quem queremos nos parecer, queremos ser semelhantes a Jesus. E Ele está nos dando uma ordem muito clara: fazei discípulos. Amém, meus irmãos? Responda para você: você é um discípulo? Você está fazendo discípulo? Dependendo da resposta que você vai dar para você mesmo, você estará obedecendo ou não a ordem de Jesus. Foi o que Jesus nos mandou fazer. Até nos mandou fazer porque foi o que Ele fez. Jesus fez discípulos. E por isso Ele nos ordena, nos manda fazer a mesma coisa. Sermos discípulos, sermos seus alunos, aprendermos dele, seguirmos os seus passos, seguirmos os seus ensinamentos e também fazermos discípulos para ele, cooperarmos com ele. Ele é o grande mestre, mas nós somos seus cooperadores. Nós cooperamos com o mestre, com Jesus, também fazendo novos discípulos, ensinando, formando pessoas para que essas pessoas possam olhar firmemente para Jesus, seguir os ensinamentos de Jesus, seguir os passos de Jesus. A ordem de Jesus é: fazei discípulos. Quando nós pensamos nessa ordem aqui, nesse grande desafio, formarmos discípulos, alunos para Jesus, nesse texto aqui nós aprendemos o que eu chamo de... Quem já comeu um sanduíche aqui? Com certeza, né? Vive comendo sanduíche. Não comeu, vive, né? Comendo sanduíche. Normalmente o sanduíche ele tem duas partes, né? Tem um pãozinho em cima e um pãozinho embaixo. E tem um recheio no meio. Não é verdade? Nós podemos olhar esse texto aqui e vermos essas duas fatias, né? Se assim a gente pode dizer. A primeira é a declaração que Jesus diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ou todo poder me foi dado nos céus e na terra. E a outra fatia é a palavra que Jesus disse: e eis que estou convosco, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Quando Jesus diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ou todo poder me foi dado nos céus e na terra, Jesus está revelando a nós uma realidade. Eu não posso dizer uma realidade, vou dizer a realidade das realidades, uma realidade espiritual tremenda para cada um de nós. Uma revelação muito grande. Eu tenho certeza de que nós ainda não temos, começar por mim mesmo, nós não temos uma revelação plena do que significa isso. Você está me olhando, está ouvindo, você tem uma Bíblia, você lê esse texto, já leu não sei quantas vezes. Mas com certeza você ainda não tem uma revelação plena do que significa Jesus ter recebido de Deus, do Pai, não é grande, não é a maioria, mas toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra.
E a outra realidade, a presença de Jesus. Ele diz, eu estarei com vocês. Uma promessa. Eu vou estar com vocês todos os dias, sem faltar um dia, até a consumação dos séculos. Vamos viajar um pouquinho. O que significa? Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. E ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pensa um pouquinho. É engraçado que eu estou olhando para vocês e estou vendo que alguns irmãos estão começando a sorrir. Já estão começando a compreender o que significa isso. É impressionante, nós somos discípulos de Jesus, mas ainda precisamos de muita revelação. Revelação, clareza do Senhor, do Espírito Santo, sobre o que significa essas duas fatias tremendas aqui, né? Então é uma tremenda realidade espiritual. É um fato. É uma verdade estabelecida, imutável. Ninguém pode alterar isso, porque Deus deu toda a autoridade, todo o poder a Jesus, ao Filho, do céu e na terra. E é interessante que essa realidade, ela nos responde, né? Traz respostas dos porquês, dos como, né? A ordem de Jesus é fazer discípulos. Talvez você pergunte assim, como eu vou fazer discípulo? Por que eu vou fazer discípulo? Essas duas fatias respondem. Porque toda a autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra, e porque Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós ainda vamos falar sobre estratégias e tal, mas quero dizer para você, você vai poder pegar, anotar, né, os detalhes da estratégia, mas o que ativa, o que traz à existência, o que possibilita essa obra, são essas realidades. E que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você vai poder anotar os detalhes da estratégia, mas se você não tiver revelação dessas duas realidades aqui, espirituais, você não vai conseguir fazer. Vai ser uma pessoa muito esforçada, boa vontade, mas sem força, sem poder, sem conseguir gerar, trazer à existência, porque quem faz isso é Ele, é Jesus. Quantos podem dar toda a glória a Ele, ao Senhor Jesus? Aleluia, Senhor. Toda a glória a Ti, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Revelação desta realidade espiritual. Então, a realidade, né, de que Jesus tem toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra, responde os porquês, o como. Jesus tem todo o poder, foi Ele que mandou, Ele padronizou, né, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. É em seu nome, Ele nos deu o seu nome. Eu me chamo Daniel, mas eu não sou nada. Você também tem um nome bonito, mas você também não é nada. O nome de Jesus, além de lindo, tem poder. Aleluia, esse nome tem poder. E é no seu nome, não é no nome de mais ninguém, não há outro nome. Não existe outro nome. É no nome de Jesus. É dele, por meio dele e para ele. Aleluia, e a glória pertence a Ele. Então essa realidade, ela responde os porquês. Aleluia, Senhor. Oh, Jesus. Talvez muitos de vocês chegaram aqui nesses dias com algumas interrogações, né? Temores, questionamentos, dúvidas. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer?
como expandir, como ministrar, como fazer discípulos, através de Jesus. Só por meio dele. Ele nos dá uma ordem. Façam discípulos. Mas antes de nos dar essa ordem, ele nos manda olhar para ele. Ele não começou dizendo, façam discípulos. Ele começou dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Será que nós estamos compreendendo a ordem aqui? O mais importante, ele começou com o mais importante. Começou dizendo, eu tenho todo o poder nos céus e na terra. E fechou dizendo, estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meus amados irmãos, porque toda a autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra, por causa disso, né? Porque Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, nós podemos fazer discípulos. Aleluia. Levante sua mão comigo e diga, no nome de Jesus eu posso fazer discípulos. Diga comigo, porque Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, eu posso fazer discípulos. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Que maravilha! Que ninguém vai poder chegar e dizer o seguinte, mas eu não sei falar, mas eu não posso, mas eu não... Que bom! Seja assim mesmo, não saiba nada. Saiba somente de uma coisa, Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Aí vai dar certo. Às vezes nós sabemos demais. Sabemos demais, nós temos assim uma carga, um acúmulo o que eu posso dizer? Uma carga de informações, né, de conceitos já estabelecidos e que não nos leva a nada, não conseguiu produzir nada, ou se produziu pouco. Nós precisamos de Jesus. É por causa dele, porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então ele diz, façam discípulos. Como já falamos, é uma ordem clara de Jesus. O que significa uma ordem de Jesus? Meus irmãos, eu vou falar um pouquinho, é sem criticar, todos nós somos discípulos e é importante nós falarmos de uma forma um pouquinho mais clara, para nós compreendermos. Quando Jesus diz, façam discípulos, ele está nos dizendo o que ele deseja. Nós podemos fazer, sabe o quê? Construir prédios, construir templos. O que mais que nós podemos fazer? Fazer muitos eventos, fazer muitos congressos. O que mais que nós podemos fazer? Gravar CDs, muitos CDs. O que mais? Trabalhar em áreas específicas, casais, finais. O que mais? Obras sociais. O que mais? Programas de rádio, televisão. O que mais? Dar esmolas. O que mais? Podemos fazer muitas coisas. Mas o que Jesus nos mandou fazer? Discípulos. Podemos até pregar e proclamar o Evangelho, como Eduardo está dizendo, sem fazer discípulos. Isso aí. Aí eu pergunto, o que nós estamos fazendo? Amém. Glória a Deus. É isso aí. Então, é uma ordem clara de Jesus. Presta atenção, amados. Nós podemos fazer muitas coisas, mas se não estivermos fazendo discípulos, nós não estamos fazendo nada. Amém ou não? Podemos ser muitas coisas, podemos ter muitos títulos, mas se não formos discípulos, nós não somos nada. Quem não é discípulo não é nada,
E quem não faz discípulo, não faz nada. Oh, mas isso é um exagero, você está pegando duro. Eu? Quem escreveu? Quem foi que disse essas coisas? Foi Jesus, não fui eu. A ordem veio dele. Eu sei que um vírus maldito de soberba, de orgulho, ele cerca o coração do homem. E hoje nós vemos, assim, no contexto até mundial da igreja, que os homens, eles estão pisando naquele texto que Jesus diz o seguinte: olha, o discípulo não é maior do que o seu mestre, nem o servo maior do que o seu senhor. E alguns estão se considerando maiores do que Jesus, maiores do que o seu Senhor. Porque eles fazem coisas que ele não mandou fazer e não fazem o que ele mandou fazer. E alguns chegam até a dizer assim: não, isso daí foi para o passado. Não, isso já está ultrapassado. Não, agora o mundo é diferente, as pessoas são diferentes. Não, nós temos que ser assim diferentes, contextualizados com o mundo. Não, as coisas mudaram. Que eu saiba, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ah, mas nós moramos no Brasil, isso é para outra nação. De fato é para outra nação. Uma nação chamada Reino de Deus. Só para quem não está no reino, viu? Quem não está, pode fazer outra coisa. Pode inventar. Já viram aqueles inventores? Existem inventores. Hoje em dia a igreja ela é formada por inventores. Quem tem a melhor ideia, né? Inventores de boas ideias. Aí ele monta uma boa ideia e coloca ela em prática. E Jesus está dizendo: não. Está falando, você lê as cartas, né? As igrejas da Ásia ali no Apocalipse 2, 3, você vê Jesus dando uma dura neles: vocês abandonaram o primeiro amor. Para Éfeso ele fala isso. Sardes, volta, né? Lembra-te do que você tem recebido, volta. Laodiceia, você se acha rico, abastado, não tem falta de nada, você não sabe que é miserável, pobre, cego e nu. Evoluíram muito, né? Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha o que ele vai falando para a igreja, irmãos. A igreja, não estamos falando do mundo. Laodiceia, ele diz: eu estou à porta e bato. Jesus não estava mais lá dentro, estava fora. Às vezes a gente lê aquele texto e acha assim: Jesus está falando isso para o ímpio. Não, está falando para a igreja. Eu estou à porta, estou batendo na porta. Eu estou fora de vocês, eu não estou dentro. Vocês me colocaram para fora. Deixa eu entrar. Está ouvindo eu bater? Já imaginaram uma igreja onde Cristo está fora? Na porta batendo para entrar, né? Misericórdia. Então, meus amados irmãos, é importante nós darmos ouvidos ao Senhor. Ele não é Senhor por acaso, né? Não foi assim, né? Por acaso que Deus deu a Ele toda a autoridade no céu e na terra. Glória a Deus. Então, é uma ordem de Jesus. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui nessa manhã? Diga amém. Então, você vai obedecer a ordem de Jesus. Vira para quem está ao teu lado e diga: se você é discípulo, você vai obedecer. Quem vai fazer discípulos a partir de hoje? Diga amém. Amém. Aleluia. Por que você vai fazer discípulos? Deixa eu ver. É uma ordem de Jesus. E como é que você vai conseguir fazer isso? Porque todo o poder, toda a autoridade foi dada a Jesus, esse que nos deu a ordem, e Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém ou não? Aleluia. Fazei discípulos, essa ordem de Jesus, né, além de ser uma ordem clara, é a estratégia. Não é uma das estratégias, é a estratégia para a realização daquilo que nós falamos ontem. Você lembra que eu falei, presta atenção no que nós vamos falar hoje, ontem à noite?
porque todas as demais coisas nós vamos falar em cima disso. Esta é a estratégia para a realização do propósito eterno de Deus. Vamos nos lembrar. Qual é o propósito eterno de Deus? Deus quer um bando de crentes dentro de um salão, é isso? Deus quer o quê? Uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Uma família fala de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Como é que nós vamos conseguir isso? Fazendo discípulos. Porque fazer discípulos é a estratégia. A estratégia. Quando eu falo estratégia, eu lembro da definição de estratégia. 2 irmãos deram definições preciosas sobre estratégia. Por favor, Haroldo, fica de pé e fala para os irmãos todos aqui o que significa estratégia. Depois o Sérgio. Vem cá no microfone para gravar. Rapidinho. Sérgio pode vir também. Vamos aprender com os irmãos o que significa estratégia. E os caras são fera aqui, hein? Um militar e um administrador. A palavra estratégia, ela origina-se na palavra... agora esqueci, viu? Se é grega ou latina, acho que é grega, strátegos, isso é grego, né? Strátegos, que é o nome de um general que desenvolveu técnica militar para a guerra. Então, sabe aquela história do exército romano, que tinha toda aquela estratégia militar de combate, que até os dias de hoje, né, as Forças Armadas, a polícia usa aquela técnica que foi criada lá atrás. E o nome desse general chamava-se Strátegos. E qual é o que isso dá a entender? É centralização dos esforços, dos recursos, para se alcançar uma meta. Ao invés de ficar, cada um vai para um lado, né, um grupo de soldados, um pelotão, um batalhão, ao invés de todo mundo chegar, cada um atira de um jeito, cada um usa a espada de um jeito, cada um luta de um jeito. Então todos vão fazer vão ter o mesmo procedimento para alcançar um mesmo objetivo. O que é? Vencer. Chegar lá, cumprir a missão que foi. Então, estrátegos significa isso, centralização de esforços e de recursos no sentido de alcançar-se uma meta. Isso aí. Não sobrou nada para mim, né? Tchau. Eu não entendo nada disso aí, porque até do exército eu fui dispensado, que era muito pequenininho. Mas o que eu aprendi sobre estratégia no meio empresarial é a estratégia da empresa para vencer num mercado competitivo. E a estratégia empresarial é muito simples. A sua empresa vence, se torna a maior de todas, domina aquele mercado, e se der para destruir os competidores, melhor ainda. Só sobra a sua. Quanto maior, melhor. Convém que o reino de Deus faça isso ou não? Aleluia. Nossa, nós aprendemos tanto uns com os outros, né, irmãos? Coisa linda isso aí. Então, olha só. Fazer discípulos é isso aí. É a estratégia, né? A estratégia que o Senhor estabeleceu para a realização do propósito eterno. É verdade. É verdade. Foi comprometedor o que o Braga disse, não vou nem falar aqui. Então, fazer discípulos é a estratégia para a realização do propósito eterno de Deus. Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. E os esforços, né,
que serão concentrados, canalizados, né, para se conseguir esse fim, é fazer discípulos. E quando fazemos discípulos, nós destruímos, como o Sérgio disse, toda a competição, todos os reinos, e é o reino das trevas que nós estamos querendo, em verdade, destruir. Amém, meus irmãos? As obras de Satanás, quer seja ela de pecado, de religiosidade, seja o que for, aquilo que separa, que afasta o homem de Deus. Então, olha só, todos os esforços devem ser canalizados e concentrados na formação de discípulos. Você está compreendendo bem isso? Essa é a obra que Jesus nos mandou fazer. Esses dias atrás eu fiquei pensando, os anos têm se passado. Eu não tenho mais 10, 15, 18 anos, tenho 38. E os cabelos brancos vindo, né? Os filhos crescendo. Cadê a Bibi? A Bibi está por aqui? Fica de pé. Olha que morena bonita. Se tiver algum rapaz interessado, se tiver algum rapaz interessado daqui a 8 anos, que é um tempo bom para que você se converta, você depois conversa comigo. Daqui a 8 anos. Então, os filhos crescendo, né? Os anos se passando e as coisas acontecendo, né, irmãos? A gente fica pensando na vinda de Jesus. Aliás, eu não paro de pensar nisso, na vinda de Jesus. E também, o normal, nós podemos dormir. Você sabe o que é dormir, né? Dizem morrer, mas é dormir, né? Ser promovido. Aí, você fica pensando nessas coisas e você inevitavelmente, faz uma análise da tua vida, do que você faz. O que você faz? O que você produz? Está produzindo alguma coisa? Está gerando alguma coisa? Olha só, se você está fazendo discípulo, pode dormir tranquilo. Pode ser promovido tranquilo. Porque a tua vida não é uma vida que vai passar em branco aqui nesse mundo. Tantas coisas nós podemos realizar, né? Quantos sonhos as pessoas têm. Mas essa é a ordem de Jesus, é o sonho do Senhor, é o projeto dele. E se estamos cumprindo, em verdade, a nossa vida nesse mundo, ela tem um significado. Estamos vivendo para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Tá? Então é a estratégia. Todos os esforços devem ser canalizados, concentrados. Nós temos dias, temos semanas, temos meses, temos anos, né? Os anos que Deus vai permitindo nós vivermos. E esse tempo que nós temos de vida, nós temos que nos ocupar, temos que nos esforçar e temos que canalizar todo o esforço para realizarmos esta obra, fazer discípulos. Amém? Agora olha só, como realizar a missão de fazer discípulos, né? Jesus disse que nós temos que fazer discípulos, em primeiro lugar, indo. Ele disse, ide e fazei discípulos de todas as nações. O que significa isso? Significa proclamar a todos, pregar o Evangelho. O Eduardo falou muito bem, podemos pregar o Evangelho sem fazer discípulos. Agora, é impossível fazer discípulos sem pregar o Evangelho. Porque a ordem certa é essa, pregar o Evangelho está contido, é isso mesmo? Nessa obra, faz parte da obra de fazer discípulos, tá? Então, proclamar a todos em toda parte. É o primeiro aspecto desta missão. Testemunhar, pregar o Evangelho. E essa é uma tarefa básica
é uma tarefa que o Senhor Jesus dá a todos os discípulos, sem exceção. Sabe aquele papo furado, né? Você tem um amigo e diz, vamos lá na minha igreja para você ouvir o sermão do pastor. Esquece isso, hein? Acho que não tem mais ninguém aqui assim não, né? Levar o amigo, o urso, e largar o urso dentro dela. Conhece essa, Biro? Foi tu que falou isso aí, né? Foi? Vem cá, deixa o Miro contar essa. Essa é boa. Quem contou essa foi o Ismael, de Porto Alegre. Ele disse que tinha 2 caçadores, né, caçando urso. Então, um saiu para caçar e o outro estava preparando o equipamento para sair. Aí o primeiro que saiu atirou no urso e não matou. O urso veio correndo atrás dele, ele correu, entrou na cabana e saiu na outra porta. Falou, tira o couro desse que eu vou buscar outro. Eu tentei contar isso. Não tenho graça. Né? O Miro tem muita graça para. E às vezes a nossa pregação do evangelho é assim, né? Pega um urso, tenta matar, não acerta. Pastor, segura esse aí. Ai, Jesus. Olha só, essa tarefa de pregar o evangelho, pregar o evangelho é básica e é uma tarefa dada a todos os discípulos, a todos nós. A todos. É para você, para mim e para você. Diga, é para mim. Eu devo pregar o evangelho. Isso aí. Todos, sem exceção. O campo é o mundo. Que mundo? Onde eu moro, trabalho, estudo, os lugares que frequento, por onde passo esporadicamente, pessoas do círculo íntimo e pessoas distantes, familiares, parentes, colegas, amigos, inimigos, ricos, pobres, miseráveis, indigentes, etc. Se eu esqueci de algum, acrescenta aí e me passa depois que é para mim acrescentar aqui nas minhas anotações. Tá? Então, precisamos, na realidade, de mais revelação também desse ponto aqui, sobre a extensão da obra. Você sabe que a gente pode cometer um grave erro nisso aqui, ó? Geralmente, o que acontece? Nós temos a tendência de aglomerar numa cidade, concentrar numa cidade. E eu tenho percebido que esse tem sido um erro que nós cometemos lá em São Vicente, sabia? Tenho percebido que nesses últimos anos, muitas pessoas estão se mudando para São Vicente. Por quê? Para ficar perto do salão de reunião. Tá, esse propósito é um propósito terrível. Mas vamos pegar um mais justo. Ficar perto dos irmãos. Que parece que isso é justo, mas não é. Justo é o que ele mandou. Fazermos discípulos de todas as nações. Tem alguém aí querendo mudar para São Vicente, hein? O Miro tem uma confissão para fazer aqui. Faça essa confissão, Miro. Eu tentei muitas vezes mudar para São Vicente, mas não consegui, o senhor não permitiu. Tá? Meus familiares todos moram lá. Eu levei a família toda, né? Aí voltei para o Mato Grosso do Sul, me casei e quis levar a minha família, né? Mas o senhor não permitiu. E lá ele começou a fazer discípulos através da nossa vida, né? Então,
Segura ele lá, Senhor. Você está espantado, não está espantado? Fique muito mais espantado, né? Porque Jesus está querendo usar você onde você mora. Você tem que pregar o Evangelho, alcançar as pessoas onde você frequenta, no meio dos teus parentes, dos teus familiares, onde você trabalha, onde você estuda. Você tem que proclamar o Evangelho. Os discípulos devem ser feitos de todas as nações. Nós estamos falando aqui, apresentamos aqui nesta manhã, 7 estados, 7. São mais de 11, aqui os irmãos não puderam vir, né? E são mais de 40 cidades. Agora, eu já vi isso, inclusive, né, nesse nível apostólico também. Alguns discípulos, se eu morasse em São Vicente. Eu fico olhando assim e falo, meu Deus do céu. Aí os outros, se alguém diz, fulano de tal de São Vicente viesse para cá. Isso é desculpa para nós não cumprirmos o que Deus nos ordenou. Desculpa. E essa desculpa tem que sair do nosso coração. Quem tem toda a autoridade já está em toda parte e com todos nós. Mas você não sabe, que nem uma das últimas reclamações que eu ouvi numa cidade, não vou dizer qual. Mas você não sabe como é que é. Nós somos aqui uma família. Puxa, tá eu, minha esposa aqui, né? Meu filho só tinha um na época. Hoje já são em torno de 10 casais. Quando a desculpa cai por terra e a gente morre, os frutos vêm. Olha, não estou ouvindo amém, aleluia, nem glória a Deus. Desculpa frustrar o plano de vocês. Mas vai ser isso mesmo que vai acontecer. Nós não temos que nos mudar para perto do clube. Estou brincando, vamos lá. Esse retiro é para líderes de localidades. Você está aqui, na chuva vai se molhar. Não adianta, nós vamos ter que amadurecer. Senão não vai acontecer nada. Senão o propósito de Deus não se realiza. Ele quer uma coisa, nós queremos outra. Ele manda uma coisa, nós fazemos outra. O que tem mais? O que tem na nossa vida, na vida dos irmãos que caminham conosco, mais especial do que na tua? Jesus, que é o recurso, está em todos nós. Não tem diferença. Esse é terrível, mas vamos firme. Deus vai trabalhar na nossa vida. Né? Um grande erro é essa concentração em uma só localidade. E nesses últimos anos eu tenho percebido isso. Pensa que eu não vejo? Eu vejo, hein? Só de olho. Não fala nada, mas, né? Aos poucos vão falando com um aqui, um outro ali e tal, com os discipuladores. Se o discipulador não falou com você, ele não repassou, porque nós já falamos com os discipuladores. Não faça isso. Deus te colocou num campo. Você tem que pregar para essas pessoas, onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda. Né? Faça isso, em nome de Jesus. E é engraçado que, quando nós falamos sobre isso, todos querendo mudar para São Vicente e tal, minha própria mãe foi uma. Chegou, queria tanto morar em São Vicente. E morou, e mudou. E morando em São Vicente, queria morar mais perto do salão. Mora perto, vai a pé até. 2 quadras. Eu estou só quieto aqui, né? Um pouco muda o salão, aí vai ser uma revolução de novo. Sabe por quê?
Porque nós não entendemos. Nós temos que ser sinceros, nós não temos revelação ainda. Existe tradição e religiosidade que precisa ser rompida e vencida. Nós temos o título de discípulos, mas não temos luz do que significa isso. É a amplitude, né? A extensão, o que Deus deseja, a visão de Deus, onde a visão de Deus alcança, não há limites para a visão do Senhor. Só para a gente meditar, fazer um paralelo. O texto de Mateus 28:19, Jesus diz que os discípulos devem ser feitos de todas as nações. Está certo isso mesmo? É possível? Você fala inglês? Nem fala inglês, como é que você vai, né? Não fala espanhol, não fala, né? Nem português, igual eu, às vezes nem português fala direito. Mas ele diz que é de todas as nações. O campo é o mundo. Faça discípulos de todas as nações, Mateus 28:19. Em Atos 1:8, ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria e até... Que responsa nós temos, hein, irmãos? Quando você abre em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, vou tentar ler bem rapidinho, do 1 ao 17, presta atenção. Diz o seguinte: Atos 8. E Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entrementes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamando o grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres, praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Coisa interessante, né? Todos eles aconchegados em Jerusalém. Daqui um pouco se levanta uma grande perseguição. E eles são obrigados. Todos, aqui diz, exceto os apóstolos, foram dispersos. E aqueles que foram dispersos iam por toda parte pregando o... Que coisa interessante, hein? Começaram a obedecer de um jeito ou de outro. Vira para quem está do teu lado e diz: você vai obedecer de um jeito ou de outro?
Pode ficar tranquilo. Fica tranquilo que o fogo vai pegar. Pega fogo. O campo é o mundo. O prazo é a vida. Para realizar essa missão. Eu nasci para conhecer, para viver e para proclamar a Jesus. Você também? Você nasceu para isso, né? Para conhecer, para viver e para proclamar Jesus, né? Gosto demais daquela música do Asaf, eu proclamo a Jesus. Eis que eu vos trago boas novas, novas de grande alegria. Eis que eu proclamo as boas novas que ao céu conduz, eu proclamo a Jesus. Nós nascemos para isso, para conhecer, para viver e para proclamar a Jesus. Amém, irmãos? Então, como realizar essa obra de fazer discípulos? Indo. Segundo, batizando. Ele disse, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Significa o seguinte, conduzindo os que aceitam a pregação à porta do reino. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versos 15 e 16, Jesus dá uma ordem ali, dizendo o seguinte, olha, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37 ali. Depois deles ouvirem a pregação do Evangelho, eles perguntaram para Pedro e os demais apóstolos, o que faremos? E eles responderam, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Os versos 40 e o 41 também falam sobre isso, que todos os que aceitavam a palavra eram batizados, né? Conduzidos pela porta. Ou seja, deixando o contato sem pendências com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Depois nós vamos explicar um pouquinho mais sobre isso, tá? O que significa a porta e esses aspectos da porta aqui. Mas a gente precisa entender o seguinte, vamos pregar o Evangelho a essas pessoas de tal forma que elas ficarão livres das pendências que elas têm com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Uma pessoa que vai renascer. E o terceiro é ensinando. Ele disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso significa conduzindo as pessoas pelo caminho do reino. Esse caminho que vai levá-los ao alvo. A realização do propósito de Deus, a semelhança com Jesus. Ensinando significa ajudando-os a obedecer às ordens de Jesus. É diferente, né, irmãos? Tem gente que tenta caminhar sem obedecer. Ninguém caminha sem obedecer. O caminho do reino é a obediência. E aí o sanduíche se fecha. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma promessa maravilhosa, mas uma realidade espiritual tremenda. Aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra está conosco. A presença de Jesus é suficiente e insubstituível. Quantos dizem amém? Amém. A presença de Jesus. Aleluia. E a gente pode dizer que isso aqui é sucesso garantido, viu, irmãos? Por quê? Pensa no ministério de Jesus. Um texto que a gente pode usar é o de Atos 10, 38. Que você pode associar esse texto aqui de Mateus 28. Mais especificamente nesse verso 20 aqui. Atos 10, 38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê?
Ah, então Deus era com Jesus. E quem é conosco? Jesus. Por que que Jesus fez todas aquelas coisas? Porque foi ungido com o Espírito Santo e poder, e Deus era com ele. Quem foi ungido com o Espírito Santo aqui? Hein? Ah, que beleza. E quem tem Jesus? A companhia, a presença de Jesus. Aí eu te pergunto, tem diferença? Não. O mesmo que aconteceu com Jesus é o que acontece conosco. Amém, irmãos? Para a gente encerrar aqui esse primeiro período, só fazer uma representaçãozinha para vocês aqui. Precisar de alguns voluntários. Por favor, uns 4 voluntários. Pode vir. Isso é um entrão que não é brincadeira. Pega um violão, Valtinho. Isso. O Valtinho é um músico. O que tu é? Deixa eu ver. Esse aqui, senta aqui, faz de conta que você é um hippie. Eu não estou dizendo. E esses dois aqui são atletas. Tá bom, um é professor e o outro é o aluno. Quem tem cara de Jesus aqui? Todo mundo, né? Semelhante a Jesus. Mas quem gostaria de fazer a representação de Jesus aqui? Hein? Miro. Vem, Miro. Miro, fica, por favor, ali, ó. Ele parece mesmo com Jesus, não parece? Olha ali, rapaz. Não é brincadeira, não. Vamos lembrar. Entendendo e cumprindo a grande comissão. Jesus nos deu uma missão, não deu? Deus quer a realização do seu propósito. Ele quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Maravilha. E agora nós estamos entendendo como podemos cooperar com a realização desse propósito, né? Qual a tarefa, que missão o Senhor nos deu para cooperarmos com isso? Fazer discípulos, fazer alunos, formar pessoas que vão ser seguidores, que vão seguir os ensinamentos de Jesus. Jesus disse que nós podemos realizar essa obra, porque toda a autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra. Ele já está exaltado. Né? Acima de principados, potestades, todo nome que se nomeia, está assentado à destra de Deus. Você sabe o que Jesus fica fazendo à direita de Deus? Hebreus 7, 25 diz que ele vive sempre para interceder por nós. Interceder, orando por nós. Só uma coisa assim. Será que Deus aceita a oração de Jesus? Vira para quem está do teu lado e diz: você está bonito então, meu irmão? Jesus ora por você? E Deus aceita a oração de Jesus por você? Diz para o teu irmão: você é rico e não sabia. Meu Deus. Amém. Mas vamos lá. Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, indo, façam o quê? Discípulos. Como fazer discípulos? Em primeiro lugar, indo. Indo a quem? Toda e qualquer pessoa, tá? Todas as camadas da sociedade, colegas, amigos, parentes, familiares, seja quem for, indo às pessoas, nós temos que pregar o quê? O Evangelho. Arrependa-se, Valtinho. Fica aí tocando violão o dia inteiro. Arrependa-se. Eliezer, Gerson,
é chegado o reino de Deus sobre vocês. Tu não quer, né? Não fala amém? Não quer. E tu que fica jogadão aí, fazendo essas coisas. Usando essa touca, dando essa touca. A mensagem, nós não vamos falar sobre isso agora, é sobre a vida e a obra de Jesus, né? Vamos falar que Jesus sempre existiu, que Jesus se tornou homem, que Jesus viveu uma vida perfeita e irrepreensível, que Jesus, né, realizou uma obra tremenda e grandiosa, que Jesus morreu pelos nossos pecados, que Jesus Foi exaltado. que Jesus Citou. que Jesus É a nossa rocha. Voltará. sabe? Jesus voltará. Vocês acreditam nisso? Acreditam mesmo? Amém. Agora, para vocês entrarem no reino de Deus, vocês precisam passar pela porta. Já que vocês receberam essa mensagem, agora vocês devem ser conduzidos, né? Façam discípulos de todas as nações, né? E indo, e depois de ir, tem que fazer o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você lembra o que Jesus disse no Evangelho de João 10, verso 9? Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. Amém? Mateus 7, se eu não me engano, os versos 13, eu não lembro bem. Jesus disse que estreita é a... Você vai querer passar com essa viola, cara? Não vai caber, Valtinho. Nelson ainda fez uma porta bem... Estreita é a porta. Façam discípulos de todas as nações. Primeiro indo, temos que ir para pregar o evangelho. Os que recebem a palavra devem passar agora pela porta do reino, que é arrependimento, revestimento de Cristo através do batismo e receber o dom do Espírito Santo. É o seguinte, vocês só vão poder passar aqui se vocês deixarem de governar a vida de vocês. Quem vai mandar em vocês a partir de agora? Jesus mesmo? De verdade? Amém. Então todos os que saem do trono, saem do centro, que entregam verdadeiramente suas vidas ao Senhor, para serem governados pelo Senhor Jesus, esses podem ser o quê? Batizados. Se eles não abrirem mão do governo de suas vidas e forem batizados, não vai acontecer nada. Eles vão tomar um banho. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e vão receber o dom do Espírito Santo. A presença e o poder do Espírito Santo. Acreditam nisso tudo? Então, tudo é possível ao que crê? Eita! 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 Rapaz, os caras converteram mesmo. Olha só. Aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Bem pertinho aqui, ó. Não. Segura ele, cara. Isso é um perigo. Segura ele. Fica bem pertinho. É um dos assuntos desses dias, esse negócio de eu querer voltar aqui. Mas olha só. Façam discípulos indo, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, passaram pela porta. Inclusive quem ensina também tem que passar, viu? Por favor, hein? Pregando, batizando, e agora o que temos que fazer? Ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor tem ordenado. Eles passaram por essa porta. Como é o nome dessa porta?
porta do reino, que é Jesus. Jesus é a porta. E agora eles vão prosseguir no caminho do reino também. Quem é esse caminho? Jesus. Guarda isso. Porta do reino e caminho do reino. Do reino de quem? Do reino de Deus. Vira para quem está ao teu lado e diga, não é do teu reino, é do reino de Deus. Vira para a pessoa que está ao teu lado e diga o seguinte, olha, ó grande rei, seu reinado acabou. Acabou. Aqui, ó. Diga e diga também o seguinte: pro teu bem acabou. Pro teu bem. Pro teu bem. Entrou no caminho do reino. Agora no caminho do reino, eles serão discipulados, serão ensinados. Vão aprender a guardar, que significa aprender a obedecer todas as coisas que Jesus nos tem ordenado. Entenderam, amados? Agora olha só, quem está ali à frente? Jesus. Nós queremos nos parecer com quem? Com Ele, com Jesus. Como nós vamos nos parecer com Jesus? Sendo seus discípulos. E discípulo é aquele que segue os ensinamentos do Mestre. Obedecendo, aprendendo, seguindo os passos, recebendo os ensinamentos de Jesus, nós vamos progredir no caminho até o alvo que Deus tem estabelecido. Nós vamos falar nesses dias. Filipenses 3 fala sobre o alvo. Existe um alvo, eu prossigo para o alvo. O alvo é Jesus. Jesus é a porta, Jesus é o caminho e Jesus é o alvo. E nós vamos prosseguir em direção a Ele. E muitas vezes o discipulado é assim, ó, igualzinho eles estão fazendo. Está todo mundo olhando para cá. Tá certo? Todos nós olhamos para lá. Porque Jesus é o alvo. E nós vamos ajudando um ao outro, né? Jesus disse que nós temos que amar uns aos outros. Aprender essa lição? Amém? Então, Jesus disse que nós temos que perdoar uns aos outros. Aprender essa lição ou não? O que mais que Jesus disse? Que nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Aprendemos? Jesus disse, quem é solteiro aqui? Amaram. Honra teu pai e tua mãe. Obedeça a teu pai e a tua mãe. Aprenderam essa lição? Quem é casado aqui? Vossas esposas. O cara aprendeu. Aprendeu. Quem é discípulo aqui? Se sabe. Quem é discípulo aqui? Todos são discípulos. Obedecei vossos guias. Não aprenderam essa lição. Aprenderam ou não? Aprenderam, então. Dá a última ordem aí, Senhor. Façam discípulos, né? Preguem o Evangelho a toda criatura. Aprendemos? Indo, batizando e ensinando. Esse é o caminho do reino. Queremos fazer somente mais um resumo disso que nós compartilhamos pela manhã. Não queremos trazer muita informação para vocês. Queremos, em verdade, nos concentrar num assunto só, que é a realização do propósito de Deus. Não estamos num congresso, né, aqui vamos trazer coisas novas, não. Temos uma responsabilidade
de repassar o que nós recebemos dos nossos pais, repassar com fidelidade, com simplicidade e clareza. Então queremos fazer só mais um resumo, convidar o Miro de novo, por favor. O Miro é um artista, hein? Eu não sabia que ele... Então, o papel dele é um papel seríssimo, né? Eu queria convidar agora quem sabe umas 18 pessoas. 18. Pode vir. Mulheres também, viu? Cadê as irmãs? Aê, Carol, puxa mais alguém aí. Cadê? Não tem mais irmãs? As irmãs não querem o rei, não é? Quantos tem aí, Valtinho? É verdade. Deu aí ou não? Pessoal, vamos lá. Mais 18. Não, mais 7, só mais 7. Aqui, por favor. Aqui, segura aí, isso, aí. Tá? Falta um aqui em cima. Aí. Aqui, Grace. Pessoal, ó. Falta um aqui embaixo. Falta o Júlio aqui embaixo. Pessoal, vamos fazer um resumo rápido de ontem e de hoje. O que Deus quer? Deus, o que Ele quer? Uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Vamos lá. Então, Deus estabeleceu seu Filho Jesus como modelo. Todas as coisas têm que convergir em Cristo. Como já vimos, Ele é a porta, Ele é o caminho e Ele é o alvo. Jesus é tudo. E Deus quer a realização do seu propósito, do seu projeto. Ele quer muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. Ele quer uma família fala de unidade, muitos filhos fala de quantidade, semelhantes a Jesus fala de qualidade, para a glória de Deus Pai fala da finalidade do propósito, do projeto, da vontade de Deus. Nós falamos ontem sobre o propósito eterno de Deus, sobre a vontade de Deus, né? Ainda não tocamos nesse assunto, mas nós sabemos que o que Deus sempre sonhou, esse propósito maravilhoso, ele recebeu uma interferência, a interferência do pecado, que distorceu, de alguma forma assim, prejudicou aquilo que Deus havia estabelecido, por culpa do homem, que aceitou a sugestão de Satanás. É por isso que você encontra no livro de João, capítulo 3, o verso 16, o texto que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O que é unigênito? Por que Filho unigênito? Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram. Romanos 3, não é isso? Todos pecaram. Então todos, em verdade, caíram do propósito de Deus, saíram do propósito de Deus. A imagem de Cristo, de Deus, o caráter do Senhor no homem foi corrompido, distorcido, prejudicado. Todos pecaram, todos ficaram fora do projeto de Deus. O pecado é chamado de
também de queda do homem. Legal que dá para a gente representar bem aqui, né? Presta atenção, no propósito de Deus, não tinha nem isso aqui, sabia? Sabia ou não sabia? Não, Deus queria uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. Verso 27 de Gênesis 1 diz que Deus criou o homem, a sua imagem, semelhança, estava tudo certinho. Aqui, ó, beleza. Tinha o alvo, a imagem, a semelhança do Senhor, né? E o caminho livre desde a eternidade. Deus criou as pessoas, estava tudo certinho, né? Sem qualquer impedimento para manifestar o caráter do Senhor, a vida de Deus e tal. Mas o pecado entrou em cena. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Romanos 5:12, né? E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que significa todos pecaram? Todos caíram, todos saíram. Cai todo mundo para fora. Inclusive eu também. Não ficou ninguém. É por isso que você encontra, se você não tomar cuidado, você pensa que é uma contradição bíblica, mas não é. João 3,16 fala unigênito. Romanos 8:29 fala primogênito. Então Deus ficou somente com um. Todos os demais. Que triste, né, irmãos? Todos se extraviaram. Esse é o texto. O Valtinho citou aqui, Romanos 3. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Nenhum. Nenhum só. Nós lemos um texto ontem de Isaías 46, ali verso 9, 10, onde Deus fala, né, traz uma palavra muito clara, deixando assim bem claro para cada um de nós que Ele não desistiu desse projeto, do seu sonho, da realização do seu propósito. Deus não desistiu. E porque Deus não desistiu da realização do seu propósito, Ele enviou o seu Filho Jesus para restaurar o homem novamente aquilo que ele havia sonhado. Salvação significa retorno ao propósito de Deus. Estamos entendendo bem? Deus proveu um meio através da salvação em Cristo Jesus. Então Jesus veio e realizou a sua obra. Por favor, Jesus, abre uma porta, porque nós não estamos conseguindo voltar aqui de jeito nenhum. Põe essa porta aqui assim, ó. Porque senão nós estamos todo mundo perdido. Sem Jesus alguém conseguiria voltar para lá? Não. Ninguém. Deus sabe muito bem disso. Por isso que Ele enviou o seu Filho. Então, ó, Jesus está realizando a obra. Resumindo a obra de Jesus, Ele abriu uma porta. Está meio larga ainda, né? Aí, é isso. Presta atenção. Ele abriu uma porta. Tem outra porta? Tem outro acesso? Alguém pode voltar a viver no propósito de Deus, no projeto de Deus, sem passar por esse meio que Ele abriu, por esse ponto de transição, se não for pelo caminho que Ele preparou? Dá para confiar em outras portas que outros homens abrem? Não. O único que abre a porta é o Senhor Jesus. Até porque Ele é a porta. Ele diz, quem entrar por mim, você que sabe, quem entrar por mim será salvo. Se não entrar por Ele. E tem outra porta, hein? Tem uma larga, que leva à perdição. Tem outra porta. Tem outro caminho também, espaçoso, né? Você que sabe. Mas Jesus está garantindo, né, o retorno ao propósito através da porta estreita. Amém ou não?
Deus quer então uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. Então, esse filho, fica aqui no meio, por favor. Esse filho unigênito, Deus enviou para que ele pudesse trazer à existência um novo homem. Uma nova criação. Uma nova criatura, como fala 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. Por que nova? Porque a antiga se perdeu. A gente tem que compreender essa questão, amados, que é muito séria, da seguinte forma. Quando o homem pecou, ele se tornou inútil para aquilo que Deus queria. Deus queria uma família, quer ainda, né, de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. E no pecado o homem se tornou imprestável, não serve. Relógio quebrado serve para dar horas? Liquidificador queimado serve para fazer suco? Fogão sem botijão de gás serve para fazer comida? Não. Micro-ondas desligado da tomada serve para esquentar alguma coisa? E homem no pecado não serve para fazer parte do propósito de Deus ou para cooperar com a realização do propósito de Deus. Porque Deus quer uma família de muitos filhos, semelhantes a para a sua glória. É isso que Deus quer. Então Deus enviou Jesus para que Jesus não só quebrasse o nosso galho, né? Mas resolvesse completamente o problema. Não quebra galho, não, resolve o negócio. Resolve o problema. E somente através dele nós podemos retornar para o lugar de onde nós caímos, de onde nós saímos. Nós estamos frisando um pouquinho isso para a gente compreender que nós não estamos falando que você tem que ser membro de uma igreja. Eu falo assim eu estou falando com muito cuidado, estou usando uma linguagem mais clara para vocês, para ficar mais claro, né, irmãos? Não se sintam ofendidos quando eu falo sobre a questão do clube. É só para a gente entender, porque tem gente que pensa que porque é membro de uma igreja, ele não está. Está fora. Quem não passa por aqui está fora. E quem não prossegue aqui está fora. Quem ele não governa está fora. Não adianta. Poderia dizer outra coisa, se estivesse escrito, mas não está escrito. Você vai procurar, não vai conseguir achar. Tem que ser como Deus quer. Porque Adão quis fazer sua vontade, todo mundo veio para cá. Por que todo mundo veio para cá? Porque teve um homem que quis ser Deus. E todos os demais também quiseram ser deuses. Deus disse, não coma, ele comeu. Quem comeu? Adão? Adão, eu, você, todos nós, todos os seres humanos, todos pecaram. E pecaram na mesma semelhança de Adão. Comeram da árvore do entendimento, do conhecimento do bem e do mal. Fizeram sua própria vontade. Decidiram, independente de Deus, o que é certo, errado, bem e mal. Por isso todos caíram. Todos ficaram fora daquilo que Deus havia projetado. Mas vamos rápido aqui. Então Deus preparou um caminho através de Jesus, né? Dá uma agonia, né? Fica, meu Deus do céu, está todo mundo perdido, né? Alvos da ira de Deus. Não, a gente tem que falar um pouquinho mais sobre isso, rapidamente. Porque tem gente que pensa que é pouca coisa. Deus disse, no dia em que comerdes desse fruto, desta árvore, certamente morrerás. Sabe o que é morte? Separação. Já imaginou o homem viver separado de Deus? Existem pessoas que vivem separadas de Deus. E se essas pessoas morrerem nessa condição, elas viverão a eternidade separadas de Deus. Aí você pode perguntar, existe esse negócio de inferno? Existe. Por quê? As pessoas que não quiseram ser governadas por Deus não podem viver com Ele.
Aqui é só para quem quer ser governado por Deus. Quem não quer, o que vai fazer? Vai ter que passar a eternidade separado de Deus. E existe esse lugar. Foi preparado para o diabo e seus anjos, mas tem gente que decide ir para lá também. Não foi preparado para o homem. Vamos rapidinho. Mas ele preparou um caminho. Uma porta e um caminho para lá. Vamos sair logo desse negócio. Está dando agonia. Deus quer então a realização do seu propósito. Quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Como participar desse propósito? Como? Nós vimos em Mateus 28 a comissão, a missão que Jesus nos deu para cooperarmos com Ele. É uma ordem que Jesus deu para os seus discípulos, aqueles que são cooperadores dele. Ele disse: olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por causa disso, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Façam discípulos como? Indo e pregando o Evangelho. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus, o Filho de Deus, foi enviado. Ele sempre existiu, se tornou um homem como nós e mesmo assim viveu uma vida perfeita e irrepreensível. Todo mundo, quem está recebendo, recebeu. Amém. Então, tá sem, pera aí, cadê a touca? Tu tirou, né? Mas tu entrou aquela hora com a touca. Quantos perceberam que ele entrou com a touca aquela hora? Viu que ele quis sair depois de novo? Tudo bem, vai lá. Todos os que vão recebendo a mensagem, rapaz, esse deu trabalho para passar. Vamos lá. Depois a gente fala mais minuciosamente sobre essa mensagem. E o Senhor Jesus, né, realizou uma obra tremenda, grandiosa, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, foi exaltado. Jesus voltará. Arrependei-vos rápido, porque Ele está voltando. Vamos lá, olha, será que vai dar tempo? Aí, segura um pouco agora. Isso, passa só mais um. Vamos ver. Eita, eita, ei, passou. Legal. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui agora ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, Deus quer uma família, não é isso? Se batam aí, assim, com carinho, calma. Ei, espera. Amai-vos uns aos outros, diz o Senhor, né? Deixa ele dizer isso. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, vamos montar juntinhas aí, hein? Eita, que maravilha, aleluia. Glória a Deus. Quer uma família de muitos filhos. Tem muitos filhos aqui, mas não é suficiente. Ele quer mais. Quer mais ou tá bom? Quero todos que habitam na terra. Por favor, ajuda. Prega para mais duas ali, Marcinha. Eita! Vamos lá. Vamos ver. Ô Senhor, em nome de Jesus. Aê. Aê. Uma família de muitos filhos, né? Semelhantes a Jesus. Que coisa, vocês estão tão parecidos comigo, mas infelizmente eu não sou o alvo. Está todo mundo me olhando, por quê? Não tem ninguém melhor aqui para olhar, não? Ah, tem, aleluia. Semelhantes a Jesus. Então todo mundo olhando para Ele. Para Ele. E prosseguindo, vão aprendendo a guardar todas as coisas que Ele tem ordenado e vão dando uns passinhos devagarinho, né? Em direção ao alvo, que é Jesus. Uma família, unidade. Muitos filhos, quantidade. Semelhantes a Jesus, qualidade. Para a glória de Deus Pai. É isso que Ele quer. Aqui nós vemos discípulos. Eles estão aprendendo a guardar todas as coisas que o Senhor tem ordenado. Vocês já aprenderam a guardar todas as coisas que Jesus ordenou? Hein? Já? E aquele pessoal indo para o inferno lá? Vamos cooperar ou não vamos?
Ainda tem tempo. Tem muitos perdidos ainda. Ei, quero ver agora. Ei, ei, ei. Olha aqui, ó. Ó, vê que são novos discípulos mesmo, não são? Tá todo mundo olhando para a direção errada. Glória a Deus. O mesmo processo. Vai dando as ordens, Senhor. Isso mesmo. Vai ensinando, Miro. Dando as ordens para eles irem avançando. Vamos lá, vamos avançando. Tô falando que ele é fera. Esse Miro não é brincadeira, não. O que Deus quer? Uma família de muitos filhos, que mais? Semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. É isso que Deus quer. Agora olha só, esse pessoal já passou pela porta do reino, estão no caminho do reino, progredindo e prosseguindo em direção ao Senhor Jesus, sendo transformados cada vez mais, cada dia mais, parecidos com Jesus, em comunhão com Jesus, aprendendo os ensinamentos de Jesus. Como eles já são discípulos de Jesus, o Senhor agora vai dando a ordem para eles. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, indo, façam discípulos de todas as nações. Que mais? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tudo isso por causa do propósito de Deus. Da realização do propósito de Deus. Da vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Tá? Falamos sobre o propósito ontem e hoje sobre essa missão, que é uma ordem de Jesus para os seus discípulos. Fazer discípulos, novos discípulos, como? Indo a eles para pregar. Os que recebem a palavra, conduzindo eles pela porta do reino. Os que passam pela porta, ensinando eles agora no caminho do reino, para que eles aprendam a guardar todas as coisas que Jesus tem ordenado. Amém? Só isso aí. É simples? É simples? Não. Agora, é impossível? Não. É possível? É. Por quê? Porque toda autoridade foi dada ao Senhor Jesus nos céus e na terra. E que mais? Ele está conosco. Jesus já voltou, já arrebatou todo mundo. Pessoal, amém? A gente vai repetir, às vezes, algumas coisas que é importante. Não adianta, nós estamos em mais um programa, em um projeto aqui. Nós queremos assimilar essas coisas que o Senhor tem ordenado.